uma coisa bem interessante. A gente busca o quê? Poucos documentos, muitas vezes visuais. A gente usa muito fazer desenhos, fazer diagramas. No caso de software e hardware que vocês vão ter, vocês podem fazer listas de componentes de um lado, vocês podem ter uma lousa, ou vocês podem, até trouxe aqui para vocês, no dia trazer uma folha de flip chart. Acho que está tranquilo. É só para abrir? Não, é só mostrar. Vocês estão vendo aqui uma folha de... desculpa. Ó, vocês estão vendo uma folha de flip chart. Vocês podem trazer no dia uma folha de flip chart e usar a capacidade de vocês aí de desenhar, igual do Niemeyer, tá certo? Mas assim, vocês podem colocar aquela folha e vocês vão fazer o quê? Desenhos, diagramas, coisas que a outra pessoa está entendendo. Então, no caso de hardware e software, eu posso ter uma lista de um documento, uma lista de componentes de um lado, eu posso ter um desenho da arquitetura do software com os objetos, utilizem o que vocês aprenderam de UML, nas técnicas de programação. Vocês podem fazer, por exemplo, um documento que é chamado diagrama de implantação, onde vocês podem fazer os desenhos dos componentes principais, o que você vai ter que desenvolver, o que você vai entregar. Desenhos assim, esquemáticos, a gente usa bastante. E vocês podem criar uma visão como essa, né? Da pessoa usando e mostrando os elementos principais, ok? Então esse aqui é um exemplo. Agora eu vou falar de outra técnica que a gente tem no Ágil também, que são a das iterações, tá certo? Então é o seguinte, se você fez a visão, então por exemplo, vocês podem lá, vocês podem fazer um diagrama com os componentes que vocês vão ter que desenvolver, como que vai ser o seu produto, como que vocês estão pensando em fazer o protótipo. Então vou usar uma carcaça, vou usar alguma coisa, e faz um desenho na lousa onde todos possam olhar. Por que a ideia de ser visual, de ser numa lousa? É que a ideia é que todo mundo pode colaborar. Se você fizer um desenho num flip chart em algum lugar, as pessoas podem ir lá e falar assim, agora eu mudei, eu tive uma outra ideia. Então você vai lá, rabisca em cima, ou faz uma indicação, e na hora está todo mundo sabendo o que está acontecendo, o que está mudando. E isso pode ser ao longo das 24 horas lá. Vocês podem ir pegando e vão desenhando e melhorando. É assim que as equipes ágeis trabalham. Se vocês já forem em alguma empresa de software, alguma empresa e viram como isso funciona, normalmente eles trabalham em salas de reuniões com lousas brancas ao lado, onde você tem esses desenhos das visões do que eles estão fazendo. Tem lugares até que as pessoas escrevem na mesa e assim por diante, faz em todo lugar. Mas isso é uma forma bem eficiente de comunicação. E ele é muito rápido, aquela ideia da agilidade. Não tem que fazer um documento, assinar, mandar para todo mundo. E ela está à mão. Essa é uma outra diferença. Normalmente, quando você pega um documento, a pessoa não consegue ver, né? Ou melhor, para ter acesso, ela tem que abrir no computador ou ler, e aí já se passou o tempo e ele não consegue atualizar. Agora eu vou falar de como vocês podem controlar as atividades. As atividades é o seguinte: se você fez a visão, vão surgir novamente algumas tarefas. Tá? No Ágil existem várias regras para você definir essas tarefas usando um conceito que nós chamamos de histórias. Você cria uma história, uma funcionalidade que você vai implementar e você quebra essas funcionalidades em tarefas, em ações menores, e cada pessoa vai fazendo as ações, sem necessariamente ter que delegar. As pessoas já vão atrás pegando as ações que elas vão fazer. Tá certo? No Hackathon, vocês podem adaptar um pouco essa ideia e usar um pouco disso. Aí a dica que eu dou para vocês é assim, ó. Na verdade, no Ágil, funciona basicamente assim. Você elaborou a visão, aí você começa a definir iterações, que são aquelas iterações, e você pensa nas histórias ou entregas. No caso de produtos físicos que envolvem hardware, a gente não tem só histórias, a gente tem também uma coisa que a gente chama de entregas. Uma coisa importante no Ágil é que você precisa ter um repositório. Então vocês vão ter que entregar o projeto de vocês lá no repositório que já foi definido. Olhem lá nas regras da competição. Então vocês vão ter o repositório, então vocês já definem essas entregas e vocês vão colocando esse material dentro desse repositório aqui. Vocês se organizam primeiro o repositório. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão ter várias iterações. Por exemplo, vocês podem pensar, vamos ver o que a gente vai fazer até meio-dia, ou da meio-dia até as 6 da tarde, das 6 da tarde até meia-noite. E aí, em cada uma dessas iterações, vocês olham para o plano, executam as coisas e fazem uma reunião rápida com as pessoas para saber o que está dando certo, o que está dando errado e replanejam. Esse é o conceito de agilidade, né? Então você vem, avalia
aí melhora o plano e repete. Vem, avalia, melhora o plano e repete. Então vocês podem tentar aplicar um pouco disso no Hackathon. No ágil é um pouco mais complexo, na verdade, porque aqui, por exemplo, a figura do Scrum, a gente tem reuniões que a gente chama de avaliação da iteração a cada 30 dias, e a gente tem o que a gente chama de reuniões diárias, né? Então aí depois vocês podem, depois do Sankaton, estudar isso e aprender um pouco mais, certo? Mas olha, uma dica só para vocês controlarem a atividade é esse quadro aqui, ó, que é um quadro Kanban, que a gente chama, que é o seguinte: você coloca tudo que foi planejado e as pessoas podem pegar um post-it, então vocês podem trazer um post-it no dia do Hackathon, e aí vocês, por exemplo, fez a visão, cada pessoa fala, eu acho que eu consigo programar esse objeto, vai lá, escreve, põe e vai trabalhar, e aí você vai sabendo o que você fez. Só que tomem cuidado, tá, gente? Não percam muito tempo com isso, o Hackathon passa muito rápido, então se vocês só conseguirem fazer a visão, eu acho que já vai dar certo. Se tiver uma equipe que as pessoas sejam mais afeitas ou já tenham aí digamos assim, familiaridade um pouco com esses quadros ou com post-it, aí eu acho que vale a pena ir para um lado de escrever esses post-its aqui. Aí o que vocês vão fazer? Na verdade, no Ágil, a gente usa mesmo esses métodos visuais. Então você usa lá, por exemplo, um post-it, né? Então você fala, olha, eu tenho que planejar um material. Então eu tenho que testar 2 materiais aqui. Então você primeiro coloca todos eles no planejado. Aí você fez a ação, ele vai lá para andamento. Você vai fazer a ação, a pessoa simplesmente pega lá o post-it, eu vou fazer essa ação, e coloca que ela está em andamento. Aí ele vai, realiza, terminou de realizar, ele já pega e já coloca finalizado. Tá certo? Então, aí todo mundo bate o olho naquele quadro, sabe o que já está pronto, o que não está pronto, sabe quem está com problema e vai ajudar quem tem problema. Então essas 2 práticas aí, talvez vocês já consigam fazer bastante coisa. Ok, gente? E aqui, ó, eu vou deixar também nos slides para vocês têm aqui, vocês podem olhar no vídeo também. Eu vou passar aqui rapidamente. Isso aqui, só para vocês terem uma ideia, as regras da reunião que é chamada de Daily Meeting. Um conceito do ágil assim, para que eu possa dar essa resposta rápida, eu tenho lá a visão, eu tenho as tarefas, então a equipe ela se reúne diariamente no ágil. Então, depois vocês podem ver como adaptar essas técnicas também. Não necessariamente é obrigatório ser também diário, mas vamos para simplificar aqui, que é diário, né? Mas ela é uma reunião que a gente chama, essa reunião que é conhecida como Daily Meeting, ela é uma reunião de status curta, onde as pessoas têm que desenvolver o que a gente chama de uma cerimônia mesmo. Porque, gente, se você fizer reunião todo dia, ou se vocês lá no Hackathon fizerem uma reunião a cada 2, 3 horas, e começar cada um a falar da vida dele e tal, puxa, aí vocês não vão conseguir chegar em produto nenhum, tá certo? E para usar esse tipo de prática, as pessoas têm que aprender a fazer reunião. Ela é uma reunião que ela acontece primeiro, ela acontece de pé, então na verdade normalmente ela acontece de pé, e ela é bem rápida mesmo, onde as pessoas, cada membro, normalmente essa reunião tem um ritual onde as pessoas ficam em círculos, e aí é no mesmo local do trabalho, e aí todos os membros participam, e as pessoas ficam apostas no lugar dela e cada uma vai relatando. Não tem alguém, agora você fala, outro fala. As pessoas já sabem que elas vão ter que falar depois das outras. E cada um fala rapidamente assim, só que ela tem que focar em coisas importantes mesmo. Ela vai falar o quê? Ela vai tentar responder essas questões aqui, ó. O que ela avançou, o que ela está pensando em avançar lá naquele dia e se tem um impedimento. Isso é uma coisa importantíssima. Então, por exemplo, eu posso chegar lá na minha reunião e falar, olha, eu fiquei de fazer essa parte aqui do código, está dando certo. Eu acho que até o final da tarde eu termino. Pronto, acabou. Passa para o outro. Não é para ficar falando, olha, mas eu descobri aqui uma função que é super legal. Ninguém tinha visto, não tinha um exemplo. Né? A gente adora isso, né? Falar, tem um atributo aqui, eu fiz um loop, não sei o que, eu usei uma pilha, uma lista. Aí você percebe, você está tomando tempo da equipe. Não é isso. Você vai simplesmente dizer se vai estar pronto ou não. Agora, uma coisa super importante é que todos os membros têm que ter uma noção, que é um conceito que a gente chama de autogestão, que é oferecer e pedir ajuda.
e dizer um impedimento. É muito comum em projetos que eles emperram porque a pessoa não está conseguindo fazer e tem vergonha de falar que não está conseguindo, né? E vocês vão estar algumas vezes em algumas equipes com pessoas que vocês não conhecem, entendeu? Então, gente, coisa mais normal do mundo. Olha, eu fiquei de fazer aquela função, não estou conseguindo, alguém pode me ajudar? É isso que a gente faz no Agile, tá certo? E as outras pessoas vão lá e vão te ajudar. Ou então você oferece ajuda, a pessoa fala, eu vou terminar, só que só vou terminar amanhã. Aí você fala, poxa, eu sei fazer isso, eu posso te ajudar, a gente vai fazer mais rápido. É isso que é a ideia dessa reunião diária, né? Todos devem evitar os desvios aqui, que são discussões, problemas e fofocas, tá certo? Novela das 8, time de futebol, jogo do Brasil, todas essas coisas aí vocês esquecem, né? E aí se tem alguma coisa técnica você discutir e você percebe que você tem que discutir, você espera acabar a reunião e discute com a outra pessoa. Então isso aqui é uma coisa que vocês podem aplicar também lá no Hackathon, tá certo? Eu usei alguns termos aí que são plano macro, planejamento fino de interação, mas são nomes que estão lá no nosso livro, que é mais para manufatura, e aqui tem a nomenclatura em outras metodologias, aqui do Scrum, XP, né? Eles usam esse outro nome. É a mesma coisa aqui. É que como Agile é uma coisa mais nova, os termos ainda não estão muito consolidados. Então as pessoas vão encontrar esses termos com denominações diferentes. E por fim, cuidado, tá legal? Não vai sair usando post-it e ficando desenhando coisas que não, senão vocês vão ficar loucos. Se vocês quiserem sobre visão, depois quem curtir a ideia, tem uma dissertação aqui do João Benassi, que é um aluno meu que trabalhou com isso. Depois vocês têm os slides, se vocês quiserem saber mais, das referências. E se vocês quiserem saber um pouco mais, tem o site aqui do meu grupo de pesquisa. E tem um curso aqui, que é um curso de gestão de projetos do Veduca, que tem uma aula, que é a aula 11, que é com 1 hora e pouco de aula, só que com vários tudo quebradinho, falando só sobre ágil. Eu acho que assim, só que eu queria terminar a palestra reforçando, rapidamente, né, o cuidado que vocês devem ter em função do tempo, tá certo? Então o Hackathon é muito rápido. Você tem que usar o que a gente chama de urgência, quer dizer, todo mundo da equipe tem que estar ligado com a urgência, todo mundo tem que pensar em autogestão, todo mundo tem que pedir e dar e oferecer ajuda. Todo mundo tem que tentar colaborar para você conseguir chegar no final. Se um membro da equipe já não fazer um pouco essas práticas, já vai ser difícil vocês chegarem no final. Tá certo? Então, isso é muito importante. Então, tem que usar essas práticas com comprometimento. Eu acho que a visão pode ajudar muito vocês. E a parte aqui do planejamento interativo pode ajudar aquelas equipes que já estão um pouco acostumadas com o quadro Scrum. Certo? Então era isso. Qualquer dúvida depois vocês podem entrar em contato. E boa sorte a todos aí. Boa sorte lá no Hackathon.